Painel Experiências de Universidade Empreendedora. Esse painel tem por objetivo apresentar diferentes experiências de universidades na condução de suas atividades de inovação e empreendedorismo. Embora guardem semelhanças nos tipos de atividades envolvidos, elas apresentam características únicas. Conhecer as diferentes experiências da América Latina, África e Europa mostra como o conceito da universidade empreendedora difundiu-se em diferentes culturas e contextos culturais. Nosso primeiro convidado é o professor Juan Fernán Muñoz Rodrigues, da Universidade Nacional de São Marcos, no Peru. Juan, é um prazer recebê-lo aqui. Thanks. The University of San Marcos is of all America, the Dean of America Universities. I have an index that have national university presentation, the Triple Helix launching in October 2018, the university member of the THA, Peru chapter THA, Triple Helix, in the Center of Innovation, Investigation, and ANUP, that is a joint of cities in Peru, National University, the regional government of Tacna, and neighborhood countries, Ecuador, and next steps. San Marcos is the oldest university. It was born in 1551. We have 465 years of oldest university. We have 5 blocks of study: health study, basic science, engineering, economic and business, management, humanities, law and social science. 20 faculties, 6 scholar degrees, 35,000 students, 5,000 postgraduate students, 3,000 professors, 34 doctoral degrees, 127 master programs, and 133 second specialties. In San Marcos, we have 1551 incubator for innovation company at National University of San Marcos, boosts innovation and entrepreneurship, connecting the actors of the Triple Helix Academy, government, and industry. Launching the Triple Helix, we present with the joining of the President of the Republic, Martín Vizcarra Cornejo, in representation of the government. You see it in yellow. The rector of the San Marcos University, the oldest university and the biggest university, national university, Dr. Orestes Cachay Bosa, participating like the Emmy. And the president of the CONFIEP, Dr. Engineer Roque Benavides Ganosa, in representation of the enterprises. Assistance in the representation. That's why in October 2018, we launched the Triple Helix in Peru. There you see the 3 are the representing all the members of the Triple Helix. The university is the University of San Marcos is now member of the THA. At the request of a group of the incubator 51, incubator of the innovation companies, in May 2019, the university defines its member, the THA. Peruvian chapter THA. At the end of 2019, at the Triple Helix conference held in South Africa,
we request by the request of the rector of the University of Cachai-Bosa, the formation of the THA chapter was requested, and that the university did it. The pandemic and COVID-19 result in a lack of funds, and as such, the relocation of the TH, located at the end of 2020 at the Center of the Technological, Biomedical, and Environment Research, CITBEN. CITBEN, created in 2014, is the first center of excellence created by the initiative of the Peruvian National Council of Science and Technology, CONCITEC, and led by the University Nacional Mayor de San Marcos. Why was this selection? Because of the joint of the enterprise and the academy. It was more union we need to fulfill the things we were going to have and what we were doing. By the sixth point, we have the National Association of Public University of Peru, called Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP. We have jointly made a presentation to the rectors, members of the ANUP, and they were glad that we have joined the THA. We are now in the process of the second event with the ANUP to strengthen TH. For which purpose? Determine which are the universities that works with enterprise and proceed to define their index and have a program of TH with some universities. Meanwhile, we are doing the joint with regional government of Tacna. The region of Tacna is the southeast region, is joined with two countries and Chile. No, the limits of Peru with Bolivia and Chile. In parallel, the city of San Marcos has signed a framework agreement with the regional government of Tacna and the University Jorge Basadre National of Tacna. And we had present a specific agreement to create the triple helix union in the region of government of Tacna. That's why, because of what? Because in the region of Tacna, we have a group of enterprises called Sofra Tacna. Sofra Tacna is not a free port, but is a port that have a lot of things that benefit enterprise. That's why we were looking a place to fulfill and to look afterwards what we are doing of TH in Tacna and in Peru. Meanwhile, we are working too with another country, Ecuador. In March, we will hold a virtual conference for the University of Ecuador. That's why we are looking to fulfill the 3H strategies in Ecuador and doing what we call fulfill our country's neighborhoods. Now we are in CITBEN. CITBEN is like I told you, the Center of Investigation, Technology, Biomedical, and Media. That's why we are a great joint now doing a process of a lot of enterprises that we are working in a lot of things for fulfill the enterprises of Peru. Thanks for all. That is a small conference that I have to make for you.
Francisco, that's all for me. Thank you, Juan. Vamos passar na sequência para o nosso próximo convidado, que é o professor Tiago Renaud, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui. A tradução, eu devo ouvir também, não? Tá bom. Então, gente, o meu trabalho, apesar de eu ser da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o trabalho que eu vou apresentar hoje é um trabalho sobre a Universidade de Aveiro. Eu passei um período em Portugal, no ano passado, antes da pandemia, e andei estudando o sistema de inovação português e, especificamente, o caso da Universidade de Aveiro dentro do contexto, né, do sistema de inovação, de pesquisa e inovação português. No trabalho, né, que a gente desenvolveu, a gente se apoiou, sim, na abordagem da L-Strips, mas tentamos nos apoiar também na abordagem de sistemas de inovação. Eu não sei se os colegas têm acompanhado esse movimento, mas tem surgido muito a metáfora do ecossistema, né? Então, se falava muito em ecossistema de empreendedorismo, falava-se em sistemas de inovação, mas, mais recentemente, tem surgido ecossistemas de inovação. Eu, particularmente, gosto muito dessa alusão, por vários motivos. O principal deles é que, quando se coloca o termo ecossistema, a gente consegue dar aquele caráter único de cada experiência, né? Então, o que eu tenho percebido nos meus estudos, né, que eu tenho feito, é que cada experiência, ela tem, às vezes os atores até se repetem, mas a maneira como esses atores interagem, aquele caldo cultural, a história, tudo aquilo é diferenciado, não é replicável, né? Então, o caso da Universidade de Aveiro confirmou mais ainda o que eu já vinha observando, estudando casos brasileiros no passado, enfim, outros casos de outras universidades mundo afora. Então, né, esse nosso trabalho ele teve essa abordagem, né, ele fala em ecossistemas acadêmicos de inovação, embora eu perceba claramente, admita que há uma certa, vamos dizer assim, a universidade ela tem um papel limitado dentro desse processo. Ela é importante, claro, né, mas a universidade sozinha pouquíssimo pode fazer, né? E o que tem me chamado muita atenção é justamente esses casos de países periféricos, né, como o caso brasileiro, como o caso português, né? A maneira como se tenta aportar, né, a política pública nesses ambientes de inovação, tentamos fazer com que esses ambientes sejam mais dinâmicos, e muitas vezes a gente cai um pouco naquela abordagem um tanto linear, em que a gente cuida muito bem do ambiente científico, cuida muito bem do ambiente de pesquisa, mas não consegue atrair vamos dizer assim, né, o empresariado, né, o grupo empresarial do setor privado para dentro dessas atividades. Né, eu costumo até brincar com o caso brasileiro, né, que quando você vê uma empresa envolvida num parque tecnológico, fazendo pesquisa e desenvolvimento de peso, ela ou é Embra ou é Braz, né, que são as antigas empresas estatais brasileiras, enfim. Dificilmente você vê um caso de uma empresa privada mesmo, puramente privada, topando esse tipo de coisa. Então, esse é o panorama geral, né? Entrando no caso português, Portugal é um país interessante, porque ele está dentro da Europa, né? Ele está na OCDE, então ele é um país que passa por benchmarks assim, constantes, né? Ele tem como se comparar, ele tem os dados comparativos, ele inclusive tem como comparar políticas públicas que foram feitas em Portugal e que foram feitas em países da OCDE também, eles têm como fazer essa comparabilidade, que no caso brasileiro nós não temos de maneira tão aprofundada como eles têm. Né? O sistema português, enfim, né? Portugal é um país que está abaixo da média da OCDE em termos de inovação, mas vem melhorando a sua posição, e em termos de educação superior e ciência, ele consegue se manter na média.
Então, o que aconteceu em Portugal é que, quando ele entrou, né, há 20 anos atrás, ambos os indicadores estavam abaixo, ele conseguiu andar com o seu sistema de educação superior e com o seu sistema de inovação, perdão, de pesquisa, mas o sistema de inovação propriamente dito, que é a inovação nas empresas, setores dinâmicos surgindo e avançando, Portugal não conseguiu. Né? Então, o cenário lá é meio parecido com o cenário português. Né? Eles são bons em produzir conhecimento, mas não são tão bons em converter o conhecimento em inovação, em valor econômico, vamos dizer assim. Portugal não é um país muito industrializado, né? Então, talvez essa seja uma outra característica que possa ser um pouco comparável, né, com o caso brasileiro. Eles, né, pularam da agricultura direto para uma economia de serviços. Então, o setor industrial não é um setor forte, é um setor, se eu não me engano, 14% do total, né, do valor agregado português vem do setor industrial. E, dentro do setor industrial, os setores que Portugal tem muito fortes não são aqueles setores de alta tecnologia, dinâmicos, não é esse o perfil. Tá? Em termos de política pública para inovação, o caso português também não é muito diferente do caso de outros países periféricos. Né? 2/3 do dinheiro que é investido em P&D pelo setor privado vem de renúncia fiscal. Né? Então, a principal ferramenta portuguesa para apoiar a inovação nas empresas é a renúncia fiscal, o que é questionável, até frente aos estudos que já existem atualmente, comparando com casos de países desenvolvidos. E Portugal, assim como outros países em desenvolvimento, ele tem um leque bem amplo assim, de políticas públicas para que as universidades se envolvam com o processo de inovação. Eu quero destacar aqui 3 que eu acho que valem a pena falar. Né? Um primeiro se chama Colab, em que o governo apoia empresas privadas a fazerem laboratórios conjuntos com universidades. É parecido com a Embrapi, só que ele tem mais, né, comparando com o caso brasileiro, mas tem mais uma lógica física, de um lugar onde estão os equipamentos, onde ficam as empresas. Né? Além desse Colab, eles têm muito interessante também uma University Technology Entrepreneurship Network. Eles criaram um programa em que eles fizeram um acordo com a Universidade de Austin, no Texas, com o MIT, se eu não me engano, e com mais uma outra universidade americana. E aí, de maneira geral, todos os gestores de escritórios de transferência de tecnologia de Portugal tiveram a oportunidade de serem treinados lá nos Estados Unidos, nos escritórios de transferência de tecnologia dessas universidades. Né? Então, esse é um programa, enfim, que deu resultados interessantes lá para Portugal. A partir desse programa, uma coisa clara que aconteceu é que as universidades aumentaram muito o número de patentes, inclusive repetindo uma coisa que acontece no caso brasileiro também, de ter entre os maiores patenteadores de Portugal algumas universidades, o que é um pouco estranho, porque numa situação normal só empresas estariam encabeçando essa lista. Né? E aí eles têm também um programa de startup voucher, que é parecido com os nossos startups, em que as empresas recebem um voucher para promover aí o seu primeiro ano, para tentar desenhar um modelo de negócio viável e ganhar o mercado. Em seguida, eles ganham outro voucher para poder entrar nas incubadoras lá da rede portuguesa. Então, vamos dizer assim, o cenário de políticas públicas é um tanto parecido assim, com o que a gente observa no caso brasileiro. Especificamente na região de Aveiro, é uma região muito interessante, porque ela é uma região que está entre Coimbra, né, que é o polo, vamos dizer, educacional mais antigo de Portugal, talvez um dos mais antigos da Europa, né, provavelmente um dos mais antigos da Europa, ainda do ano 1200 e alguma coisa. E o Porto, né? Do outro lado está o Porto, a cidade do Porto, que é a cidade mais industrializada, é a região mais industrializada de Portugal. Aveiro está bem no meio disso, né? Curiosamente, assim, por uma questão, né, histórica, por ser uma cidade neutra e estar no meio do caminho,
a Aveiro abrigou a sede dos Correios portugueses, dos Correios, que, por sua vez, à medida que o avanço tecnológico foi tendo sua marcha, né? Os telégrafos ficaram nessa cidade e, por conta disso, a empresa de telecomunicações portuguesas, a PT Telecom, que veio a ser uma grande multinacional, ficava localizada nessa cidade, estava nessa cidade. Né? E por conta desse avanço, né, tecnológico que foi visto com o telégrafo, com a telefonia e, em seguida, a telefonia celular, houve demanda para se criar uma universidade nessa região. Então, daí é que veio o interesse de criar a Universidade de Aveiro, dessa demanda regional. É uma região dinâmica, né? Historicamente, muitas empresas do setor de telecomunicações fornecedoras em volta desse arranjo, e especificamente uma empresa de P&D chamada PT Inovação, né? Da Portugal Telecom, PT Inovação, mas era uma outra empresa, né? E essa empresa PT Inovação, por exemplo, foi a empresa que inventou o telefone pré-pago, né? Uma inovação de classe mundial que saiu lá de Aveiro, da cidade de Aveiro, especificamente dessa região. Quando a gente olha lá a universidade tem um parque tecnológico, né? Um parque tecnológico com foco em energia e mar, tecnologias da informação, novos materiais e a área agroindustrial. Basicamente, esse é o panorama do parque. É curioso, quando eu estive lá, eu percebi o seguinte: a PT Telecom foi comprada por uma empresa francesa, por sua vez, a PT Inovação foi comprada por uma empresa holandesa, e, aparentemente, essa cadeia se desarticulou, sabe? Se desarticulou de tal forma que a própria PT Inovação não está dentro do parque da universidade, né? Aparentemente, o parque tecnológico da universidade está até tentando trazer coisas novas, ter uma outra abordagem que não seja essa abordagem histórica, né? Mas essa abordagem histórica já está, vamos dizer, marcada a ferro e fogo, assim, dentro da universidade. Então, a incubadora, o maior caso de sucesso da incubadora é o sapo.pt, o portal de conteúdo português, que foi uma empresa incubada. A primeira empresa incubada de todas foi a sapo.pt, lá na incubadora da universidade. Então, não é muito diferente de outros casos, né? A universidade tinha uma incubadora, lá desde os anos 90, no início dos anos 2000, ela cria um escritório de transferência de tecnologia, e logo à frente, 5 ou 8 anos depois de criar esse escritório de transferência de tecnologia, ela começa com a ideia de criar um parque tecnológico e de criar uma agência de inovação para tentar centralizar essas coisas, né? A Universidade de Aveiro é um pouco diferente de outras portuguesas, porque ela é uma fundação, então todos os projetos que ela faz têm um overhead muito alto, os professores eles necessariamente têm que caçar 50% do salário deles aí no mercado. É muito diferente das outras, que são universidades públicas, que não têm vamos dizer assim, os professores não têm essa sede de pegar projeto, porque a parte financeira não está tão envolvida. E aí, para finalizar, né, o que eu coloco assim, para discussão é essa questão, né? Primeiro, esse conceito de ecossistemas acadêmicos de inovação, a gente tentar entrar um pouco mais nisso, tentar desenhar um pouco mais isso, né? Ou de ecossistemas de inovação, até tirando o acadêmico, porque podem ser ecossistemas que giram em torno de temas específicos, né? Um outro ponto que eu acho muito relevante é essa questão histórica e cumulativa. Todos os casos que deram certo, que eu já vi, e todos os casos que não deram certo, que eu já vi, têm em comum que a história, né, ela aporta muito, ela explica muito a situação atual daquela experiência. Ou seja, leva muito tempo, né? No caso da Universidade de Aveiro, a gente volta tranquilamente até os anos 50, quando foi criado o primeiro grupo de telecomunicações lá, né? Do mesmo jeito que no caso, por exemplo, da UFRJ, para citar um caso do Rio de Janeiro, a gente volta até os anos 60, lá com a ida do SEMPES para dentro da UFRJ, enfim. Então, a história conta muito, né? Eu também percebo uma timidez do setor empresarial privado, esse é um ponto muito importante. Então, o setor empresarial governamental, ele consegue interagir com as universidades, não gera conflitos,
né? Não me parece que o problema é a relação universidade-empresa, né? Nesse caso de países periféricos, me parece muito mais que a discussão é público-privado, né? Como que o setor privado pode se apropriar de recursos que foram desenvolvidos com o setor público, né? E aí, por último, né, a minha última questão que eu coloco na minha apresentação, para fechar dentro do tempo, dos meus 15 minutos, eu gostaria de ressaltar a importância para esses arranjos darem certo, né, deles estarem envolvidos em grandes cadeias globais de valor, né? Porque quando você está numa grande cadeia global de valor de telecomunicações, quando você está numa grande cadeia global de valor de petróleo, por exemplo, esse arranjo ele acontece de um jeito específico, ele tem magnetismo para atrair grandes empresas, para atrair pequenas, enfim, para atrair o governo. Agora, quando é um arranjo que não está envolvido em cadeias dinâmicas e que ele é muito pulverizado, no sentido que tem empresas de vários setores e que o ponto de partida é a tecnologia e não o mercado, eles têm em comum que vamos dizer assim, né, que você percebe esse paradoxo em que a parte científica acaba se desenvolvendo muito, mas você não tem uma parte empresarial com musculatura suficiente para jogar junto, para trazer esses conhecimentos e levar os conhecimentos para o mercado. Então é isso, Francisco. Enfim, adoraria me alongar mais, mas são só 15 minutos. Eu agradeço mais uma vez aí o convite, enfim, e é um prazer estar aqui com vocês. Ok. Obrigado, Tiago, pela apresentação. É bastante interessante. E vamos dar sequência aí com o professor Onésimo. Thank you, Professor Onesimus, for your participation. And now it's your presentation, please. Thank you, Tiago, for your presentation. Very interesting. Now we shall give the floor to... Okay, it's my turn now. Yes, thank you, Professor. Professor Onésimo. Okay, good evening, everyone. Speaking English in the room. Yes, sadly, like I said, I do not have any Portuguese background, so you have the floor. I have the floor, and I'll have to use English, and I hope, of course, the translation must be going on, right? So my name is Onesimus from Kenya. I'm a professor of political economics of education. I also am currently chairing a committee within the university on the establishment of the Kenyatta University Science and Technology Park. I am also a private entrepreneur, and I run partly on the side a technology and innovation interface. You know, it's more or less a private triple helix where inclusive and grassroots innovation happens to be at the core of it, empowering the youth on how innovations can be deployed to solve problems of a third world country. And of course, there are many: disease, access to cheap energy, sanitation, transport, ICT, and so on and so forth, so that they can reach those who, who may have the least means of access to it. At the university, I am an economist. I teach economics of education, but I also specialize on matters to do with science, technology, and innovation. And in fact, my doctoral thesis was on the interface between government, industry, and universities. There's a so-called triple helix, but within the context of the manufacturing sector, given the emphasis it has in our development agenda. It is indeed a privilege to be part of the fourth GEUM, and my entry
point into this discussion, because what we are trying to do is sharpen a metric system, a measurement system that will help continue to consolidate and deepen conversations around the triple helix. Now it's even become the quadra helix. One of the Wait a minute. Maybe your translation is turned on. Sorry? The translation, the YouTube translations is turned on or turned off in your... Sistema que vai ajudar a continuar a consolidar. Professor Nesmus? Yes, please. Tudo Your YouTube, your link with the translation in YouTube, is it open? Yeah. Could you close it, please? Because your microphone is mute. Do you want me to close YouTube? Yeah. Are you watching in YouTube too? No, I'm not watching in YouTube. I'm just speaking directly into Zoom, into this link. Okay, so your YouTube link is not opened. I had opened it. Can I reopen? Can I refresh it? No, we suggest you to close it because... Yes. You had sent a link, Mariana, http net-e4me ivum traducteur, no? Are you watching in YouTube? No, I'm not watching in YouTube. I'm in this room. Okay, you are not with YouTube opened, so. So you want me to click on it again? No. No. So can I continue then? Yes. Yeah, because we are having some trouble with the sound, but if you are not with YouTube open, it's okay. Would you like me to continue? Yes, you can continue. Okay. So I wanted to emphasize that the growth of the triple helix concept as a way of helping build contribute to the conversation on the metric, the discussion about metrics, is how the history of a university or the university system and its relationship with its environment, in this case the government and the private sector, is important. Kenyatta University, as one of the public universities, in fact, the second public university was established in the concept of a development university. A development university means that one of its core mandates is to contribute to the development agenda. Of course, mostly started from a teaching university and just a little bit of research, but not research that is overtly linked to, solving practical problems, yet. The only link to the environment at that point in time was manpower development. You are developing manpower, so it's a teaching university that is developing capacity for developing manpower, so that the so-called Africanization agenda, because of course we were coming from colonialism, so there was need to replace the living expatriates with the locals. So our roots as a teaching university was largely linked to development of manpower. But of course, as pressing problems continued, and then there was gradual appreciation of the need for locally developed research solutions to those problems, then we see the research mandate beginning to grow within universities, and development of capacity of university staff to conduct research. And so, of course, you also have the growth of the comprehensive university. The growth of the comprehensive university, meaning that you now have wider specializations
you know, from engineering, from health sciences, agricultural sciences, humanities, and technology, and so on and so forth. And with the growth of those disciplines, the growth of academic staff to drive, you know, those disciplines, and development of postdoctoral capacity, then gradually you have the research function beginning to develop. And that also led to the growth of both comprehensive but also specialized universities. You know, comprehensive universities within an institution, but also separate universities. So you have an Egerton University focusing on agriculture. You have Jomo Kenyatta University of Technology, Agriculture and Technology, Moi University with a specialization on technology. So the point I'm trying to make is that part of the development of the university system becomes an important, the history of the development of a university in terms of its how the country defines it, becomes one of the important metrics in the in our discussion on in GUEM in this context. But of course, other than that, then you also have the growth of appreciation of what my friend Tiago talked about, the national innovation system. So you now also have a country that grows in appreciation of what exactly the role of the university can be in terms of providing innovations through research that can solve its problems. So even if that growth may not have happened concurrently, but you have now an increasing appreciation of within the triple helix itself, the government increasingly developing an appreciation of what universities can do. And since in our context the government has largely been the dominant player in the triple helix, then the appreciation initially came from government, because of course, like Tiago said, it has the finances, it drives the development agenda, but immediately that appreciation began to grow, then you have more resources, you have more policy incentives increasingly being directed that way, right? And then when we came to the 80s and 90s and the role of government began, questions on the role of government began, being raised by the World Bank and so on and so forth, and you have debates on reducing the size of government and the growth of the private sector through liberalization, globalization, and therefore the entry of a lot of multinationals, a lot of shedding off of government interests to the private sector, then we have seen the growth of the private sector. Of course, that private sector, even though it has been largely multinational in origin, but we have a growing local component of that. Why I make that point is because a lot of innovations that provide solutions to multinationals have happened to come from outside. But as you have the local content of economic activity happening within local players, then you now have seen the appreciation of the role of universities growing in providing solutions to local issues. So my second point in my contribution was that as the relative roles of members in the triple helices continues to evolve, that should also provide us with another source of indicator of how to appreciate the triple helix, the evolution of triple helix in various contexts. The third one now, of course, can zero into institution. I've just focused a little bit on the history. I focused on a little bit of the context. But the third one, now I'll contextualize it within my university. And Kenyatta University now has grown from, an offshoot of a faculty of the first university, which was the University of Nairobi. It came from University of Nairobi into what was previously a British barracks that was a gift to the first president. And then the first president then facilitated its growth by having the first faculty, the Faculty of
education be transferred to the site. So it started as a faculty of education and has largely been known as a university whose comparative strength has been in education. But since the 2000 and so on, we have seen growth into now we have courses into arts, humanities, sciences. Now we have moved into healthcare, we have moved into engineering. So you have the growth of an institution from a largely, dominantly a faculty-based or just focusing on education and servicing humanities, social sciences and sciences in developing of teachers to now a comprehensive university as we understand it. But also, we have also seen within the institution the growth from teaching to research and now to what it is largely is a largely entrepreneurial university. So I can now begin to focus more on its entrepreneurial components by talking about the role of leadership, institutional leadership, vision, and strategic plan, just how the governance and management of an institution is a useful metrics in terms of how a university can evolve into an entrepreneurial one, because the third vice chancellor of the university, who Professor Etskowitz had the opportunity to meet, when he had the notion, when he had the mention of entrepreneurial, of course, Professor Etskowitz had come with a team, and when we had a Triple Helix conference here in Nairobi, and it surprised him that there is a clear mention of entrepreneurial university. So he was very interested in finding out how that came about. And so my point there being that the third vice chancellor of the university had a very clear a vision of the university becoming very consciously involved in providing an environment, both in terms of staff incentives, both in terms of development of infrastructure, where practical solutions through innovations are provided for pressing local problems. And that's so the gradual institutionalization of the entrepreneurial concept in the university strategic plan. So you have the strategic plan making overt mention of entrepreneurial university, but then that boiled down to specific strategies and activities. One of them was the formation of the Directorate of University Industry Linkages, whereas previously you had individual faculty from the sciences, from agriculture, having their own individualized interactions with industry. So you have people who are coming from industry, from the paint industry that they have, and they want to approach individual staff. Then you have the movement, or you have the university institutionalizing that by forming a directorate that crystallizes those interactions. And so even if it's not necessarily a formal technology transfer office, the initial phase was just formalizing those relationships through a directorate. And that directorate gradually evolved into what is now called the Chandaria Innovation and Incubation Center. So you have now an incubation center where you have boot camps, you have innovation competitions being advertised, and you have players coming from out there who think they want to have some incubation space, mentorship by faculty inside those places, seed money being provided by manufacturing, consultancies being provided to the incubation center by, by local and international players coming into the incubation center to provide that. So my third point was that, my fourth point being that in the course of deepening our discussions about innovation metrics, the role of an institutional leadership, a strategic plan, but also institutional strategies that institutionalize the concept. And that has happened through not just infrastructure and also seed money, but also building capacity of faculty to provide mentorship, but
but also to interact with industry within that environment. And you have now more players from industry coming to seek for solutions in that. That has ballooned now to big projects where the university has been now a host of international players who want to, invest in, say, energy, setting solar energy plants, where a school, where you have a school that develops local capacity of students, in solar power, solar energy, and so on and so forth, and the establishment of a pilot power plant hosted within the university. Then you also have the government committing funds to set up a pharmacological center where indigenous medicine is processed, microbes dealt with, the poisonous components of microbes isolated through quality control, and then packaging of those indigenous solutions into feeding into the country's healthcare system. So you have a sustainable Medicare system originating from innovations, and those innovations are also because we have a vibrant intellectual property unit where the intellectual property unit looks for opportunities to commercialize innovations by faculty. So again, you have structures. One of the other contributions is the development of structure, an intellectual property regime that helps in safeguarding innovations by scholars or innovations from their research and looking for opportunities to commercialize them. So because I could say much, and of course some of this you'll find in my presentation when I put it in PowerPoint, I think the 5 areas in which I want terms of this discussion. One, the role of an institution's history, where it is originating from in terms of the relationship between the higher education system and the innovation ecosystem. And then 2, the appreciation of the roles of the individual players in the triple helix on the role of the triple helix. What can each player and then does each of the helices appreciate the role of each other, and sometimes, as I've pointed out, in some cases the growth of the private sector has been a later addition. And the third area, of course, within the institution, in terms of leadership, in terms of a strategy, development of a strategic plan, in terms of specific projects within the strategic plan, and so on and so forth. So thank you very much, and it's a privilege to be part of you. Thank you, Onésmus. Vamos passar, então, para a próxima apresentação, que será feita pelo meu ex-colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente diretor de tecnologia da FAPERJ, que é o Maurício Guedes, que participou aí da criação, fundação do parque, da incubadora, e tem uma série de experiências aí na área. Maurício, prazer estar com você aqui. Muito obrigado, Francisco. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, saudar todos os que estão participando dessa sessão, os que estão nos ouvindo. Me ouvem bem? Aos que estão nos assistindo e as organizadoras aí, Marisa Almeida e Branca Terra, ao amigo Henry Etzkovitz, também tive o prazer de vê-los os 3 ontem na sessão de abertura. Bom, me pediram que falasse um pouco sobre a experiência de criação do Parque Tecnológico na UFRJ. Eu vou compartilhar uma rápida apresentação e depois tecer alguns comentários, algumas reflexões sobre essa experiência que eu vivi. Deixa eu ver onde é que está. Estou localizando aqui um instantinho que já vou localizar. Ele está aberto.
Estranho. Ah, apareceu. Estão vendo a apresentação? Eu acho que eu não consigo colocar agora. Agora sim. Agora sim, né? Então, um pouquinho sobre a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os portugueses, quando descobriram o Brasil, proibiram que houvesse na colônia cursos universitários. Então, ao contrário do caso do Peru, que foi aqui relatado, que criou a universidade em 1551, no Brasil era proibido ter ensino superior. Até que as forças de Napoleão resolveram invadir a França e, quando estavam chegando perto de Lisboa, o rei de Portugal resolveu fugir para a colônia, fugir para o Brasil com a família, e fala-se em torno de 15 mil pessoas que vieram de Portugal para o Brasil em 1808, e essas pessoas e os jovens tinham que ter acesso ao ensino superior. Então foram criadas 3 escolas iniciais que deram origem, foram as raízes, digamos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma escola de engenharia, uma escola de medicina e uma escola de direito, né? A universidade, porém, foi constituída na forma de universidade formalmente apenas em 1920. É a maior universidade federal do país, uma das mais conceituadas em vários aspectos, né? Aí estão os números, eu não vou ler para vocês, né? Nós temos mais de 60 mil estudantes entre graduação e pós-graduação. É uma universidade de grande porte e que tem muitas áreas na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades próximas no estado. O principal campus da UFRJ é essa ilha, que é a Ilha do Fundão. Para quem conhece o Rio de Janeiro, a Ilha do Fundão tem um formato parecido com as praias de Ipanema e Leblon juntos, ou com a praia de Copacabana, que é essa aqui, né? Tem uma área similar à área de Copacabana. São 4 milhões de metros quadrados na Ilha do Fundão. Uma extensão de território muito grande, e várias universidades no mundo têm essa característica, e várias universidades do mundo, a começar pela Universidade de Stanford, aproveitaram essas terras ociosas para atrair empresas e montar o que se chama um parque tecnológico, Science Park, ou alguma coisa desse tipo. Essa é uma foto do ano 2000, dessa ponta da ilha, né? Um dos extremos da ilha. Não havia nada aqui no ano 2000, nós estávamos começando as obras de terraplanagem para a implantação do parque tecnológico. Essa é uma foto do mesmo local, agora em 2020. Na verdade, ele já tinha essa mesma aparência em 2015, com exceção deste prédio, que é um centro que tem essa forma do cubo mágico, né? Vai ser um centro de incubação e um centro cultural também. Esse é um prédio novo. Mas então, entre 2000, o primeiro prédio surgiu em 2010. Então, entre 2010 e 2015, quase tudo isso foi construído, vocês estão vendo aqui. E também 2 prédios nessa extensão do parque, que também faz parte da Ilha do Fundão. Esse é o centro de pesquisas da L'Oréal e esse é um centro de pesquisas da GE, da General Electric. Segundo o ranking da Folha de São Paulo, foi um dos rankings, eu tenho uma série de críticas a qualquer ranking que tente ordenar universidades por algum critério, mas esse é um ranking conceituado no Brasil. A UFRJ sempre fica entre uma das 3 melhores universidades, e pelo segundo ano, ou terceiro ano, nós somos a universidade mais inovadora, considerados a universidade mais inovadora do Brasil. Não sei se essa posição é justa ou não, mas é o que a Folha de São Paulo diz a nosso respeito. Nós temos alguns laboratórios instalados no Parque Tecnológico, são laboratórios especiais da universidade que têm uma relação grande com empresas. Temos uma incubadora de empresas que é operada pela COP, nossa Escola de Pós-Graduação em Engenharia, onde o professor Francisco atua. Também tive a satisfação de criar essa incubadora antes do parque, né? Foi uma das primeiras do Brasil,
mais de uma centena de empresas já nasceram na incubadora, e temos um leque de grandes empresas, de centros de pesquisas de grandes empresas instalados no parque. Não vou passar, vocês passem os olhos aí, vão reconhecer várias dessas marcas que aí estão. Quando nós começamos o planejamento do parque, nós optamos por ter um parque multissetorial. Ele não seria um parque para um único setor de atividades, ele seria multissetorial, mas com vocações definidas e, por razões muito conhecidas aqui no Brasil, claramente a área de petróleo seria uma das nossas... Eu vou interromper o compartilhamento, porque aí eu vejo os outros membros da mesa. A área de petróleo seria uma das vocações, desde o início nós tínhamos essa clareza, né? A UFRJ tem uma grande vocação na área do petróleo. No Rio de Janeiro é produzido 70% ou mais do petróleo de todo o Brasil. O centro de pesquisas da Petrobras, a empresa brasileira de produção de petróleo, está localizado dentro do campus da UFRJ, não dentro do parque, mas em outra área dentro do campus, então era bastante óbvio isso. Mas não contávamos com uma coisa, que foi a descoberta do pré-sal, uma mega reserva de petróleo descoberta em 2007, que atraiu a atenção do mundo inteiro na área de petróleo para o Brasil. Então, nós atraímos, num curtíssimo espaço de tempo, centros de pesquisas dos grandes players mundiais na área do petróleo. Isso foi uma experiência riquíssima e muito interessante. Nós atraímos a Halliburton, a Schlumberger, a FMC, uma série de empresas da cadeia mundial de petróleo instalaram, a Baker Hughes, instalaram seus centros de pesquisas dentro do parque, inclusive uma produtora de petróleo, que já não existe mais, foi vendida, que era a BG. Isso atraiu a atenção do mundo inteiro. A prefeita de Houston visitou o parque porque foi publicado no principal jornal da cidade de Houston que o Rio de Janeiro estava ameaçando Houston como capital mundial da tecnologia do petróleo. Ela veio nos visitar para entender o que estava acontecendo, né? Mas não era só petróleo, nós atraímos o Centro de Pesquisas da GE, que tinha interesse em petróleo, mas outras áreas, L'Oréal, que não tem nada a ver com petróleo, Ambev, que é a maior produtora de cerveja do mundo, né? Tem o maior centro de pesquisas que eles têm, está localizado no Parque Tecnológico da UFRJ, e essas empresas em conjunto investiram mais de 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares, né? É um investimento realmente extraordinário em centros de pesquisa. Não tem nenhuma fábrica lá, centros de pesquisa. Bom, todos sabem que o Brasil entrou em sucessivas crises políticas, éticas, econômicas, né? A indústria do petróleo também teve uma queda mundial, os preços que estavam acima de $100 caíram vertiginosamente. Isso talvez esteja fortalecendo a ideia da diversificação que nós sempre defendemos, que o parque não devia ser, como nunca foi, exclusivo para petróleo. Entrando numa parte mais de reflexão, a gente tem tido no Brasil uma evolução desde 2000 na legislação no campo da inovação, né? Tivemos em 2003 a primeira lei de inovação, depois tivemos sucessivas mudanças nessa lei até o chamado Marco Legal da Inovação em 2016, 2018. Tivemos um fato importantíssimo em 2015, que foi uma emenda constitucional que inseriu na Constituição brasileira a obrigação do Estado com a inovação. Até então, na área de ciência e tecnologia, o Estado brasileiro tinha, para a Constituição, uma obrigação com o desenvolvimento da ciência e para o bem da humanidade, etc., que não há dúvida, muito importante, mas não tinha uma palavra sequer sobre inovação. E essa introdução da inovação como
obrigação do Estado, foi um passo muito importante. Ontem mesmo, o Senado Federal aprovou um novo marco legal para as startups. Como é um projeto que tinha passado na Câmara e houve alguma alteração no Senado, ele voltará para a Câmara para a Câmara dos Deputados, antes de ser encaminhado ao presidente para ser sancionado. Então, é um ambiente em evolução no Brasil. Nós enfrentamos, vocês podem imaginar, muitas dificuldades para criar não só o parque, mas a incubadora de empresas. Para terem uma ideia, a incubadora de empresas da COP foi discutida durante 8 anos na universidade, até que nós tivéssemos a obrigação formal para a criação de uma incubadora de empresas. O parque foi mais rápido, foram só 4 anos de discussão para que ele fosse aprovado. E nos 2 casos, terminaram sendo aprovados por unanimidade pelo Conselho Universitário. Isso é uma coisa meio esquizofrênica das universidades grandes e públicas no Brasil, né? Você discute durante 8 anos e toma uma decisão por unanimidade, não havia polêmica, né? É impressionante isso. Esse evento se propõe a falar um pouco de métricas, né? E aí eu queria usar uns minutos finais aqui do meu tempo para falar algumas coisas que eu penso sobre isso, né? Eu comecei minha vida profissional na década de 70 e já desde aquela época eu bebia no antecedente da Triple Helix, né? No Triângulo de Sábato, que Jorge Sábato foi um físico nuclear argentino que desenvolveu uma teoria, como a maioria de vocês sabe, um modelo que ele chamava de Triângulo de Sábato, que era basicamente a Triple Helix. Universidades, empresas e governo eram os vértices desse triângulo que deviam se articular adequadamente para fortalecer a capacidade de inovação. Era muito utilizado na CEPAL esse modelo, e desde aquela época, anos 70, que eu bebia nessa fonte. Depois acompanhei o Henry no lançamento do conceito da Triple Helix, e vocês estão de parabéns, ele está de parabéns, e vocês também, porque o Henry conseguiu criar uma comunidade internacional de estudiosos no assunto, e existe uma permanente geração de conhecimento sobre esse modelo e esse conceito que é de grande utilidade. Voltando à questão das métricas, falou-se ontem, eu assisti um pedaço do evento, né, de métricas como artigos científicos com coautores de uma empresa e de uma universidade. É uma métrica interessante, uma produção acadêmica que tem uma contribuição de empresa, né? Falou-se de patentes. O Brasil tem uma distorção, como acho que Tiago citou, que em Portugal também tem isso. Entre os maiores depositantes de patentes nacionais estão universidades. Aqui no Brasil quase só tem universidade, entre os 10 maiores depositantes de pedido de patente. Isso é uma aberração, porque, enfim, tem razões legais e históricas para isso. E, na verdade, uma patente depositada por uma universidade não traz nenhum benefício para a sociedade. Traz, talvez para o próprio autor, ele bota na parede o diploma, para o agente da propriedade intelectual que fez o depósito, para o patent office brasileiro que recebe umas taxas, mas a sociedade só lucra se aquela patente estiver em uso. Então, acho que uma métrica mais adequada pode-se até usar patentes como uma medida também. Mas a métrica mais adequada seria licenças dessa patente, ou royalties gerados por essa patente, ou produtos produzidos, no caso de uma empresa, ela própria pode produzir, né? Com essas patentes, né? Aí sim a sociedade ganha com o produto em si, com a geração de emprego, com o produto ou serviço, com a geração de emprego, com a geração de renda, com a geração de impostos. Eu acho que essas são as grandes métricas, né?
Existem outras também, no caso de relações de empresas com universidades, especialmente de ambientes como parques tecnológicos. A quantidade de projetos, a quantidade e o valor dos projetos realizados em parceria. Quando eu deixei a direção do parque em 2015, nós já tínhamos 120 milhões de reais de contratos celebrados entre as empresas do parque e laboratórios da universidade. Uma outra ideia de métrica também é quantos alunos de graduação e de pós-graduação, de mestrado, doutorado, atuam em empresas, quantos criam suas próprias empresas, quantos, depois de formados, são contratados por aquelas empresas que estão localizadas no parque. Então, são métricas, a maior parte dessas que eu citei, quantitativas, mas que devem também conviver com avaliações qualitativas, né, que possam medir a mudança cultural ou a adesão da cultura da própria universidade, da região, à questão do empreendedorismo de base científica. Isso em todas as áreas, né? Também foi falado ontem, acho que isso é muito importante. Em português e também em espanhol se adotou a tradução parque tecnológico quando se fala de Science Park. O parque tecnológico dá uma ideia equivocada de que nós estamos falando só da parte tecnológica e da engenharia, das hard sciences. E quando a gente fala de emprego, de renda, de negócio, de imposto, de bens para a sociedade, nós estamos falando de todas as áreas, nós estamos falando das artes. A UFRJ, por exemplo, tem uma enorme participação no Carnaval do Rio de Janeiro. As escolas de samba utilizam há décadas professores, alunos da UFRJ na área de belas artes para a produção dos seus enredos, e é uma atividade econômica de enorme relevância e tem a ver com a identidade da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse ano não teve carnaval, né, por conta da pandemia. Para terminar, duas últimas observações. Nós temos uma distorção gravíssima no Brasil, primeiro porque nós temos muito poucos pesquisadores. Nós temos 700 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes, enquanto na China são 1.100 para cada milhão. Na Rússia são 3.100. Na Europa e nos Estados Unidos são entre 3 e 4 mil pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. Na Coreia são 6.400. E em Israel são 8 mil pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes. No Brasil são 700. E para piorar essa situação, os nossos pesquisadores trabalham quase todos em universidades. Então, na cultura brasileira, você fazer um mestrado, fazer um doutorado, é para continuar trabalhando na universidade. Então, faltam empresas brasileiras que tenham essa capacidade da pesquisa, que reconheçam a importância da pesquisa e, portanto, do pesquisador trabalhando no desenvolvimento de novos produtos e novos processos. Isso traz uma dificuldade adicional, no caso brasileiro, para fazer essa hélice girar, né? A comunicação entre empresas e universidades é dificultada pela ausência de diálogo, né, do outro lado. Quer dizer, pesquisador é alguém que tem que estar na universidade publicando artigo científico, etc. E a empresa tem mais a que fabricar e comprar receita pronta em algum lugar. E muitas até acreditam que vão encontrar receita pronta na universidade, coisa que também não é verdade. Acho que esse ano da pandemia foi muito doloroso, está sendo muito doloroso para o mundo inteiro, acho que mais no Brasil do que em outros países, mas eu acho que a humanidade aprendeu a importância da ciência e a importância da inovação de base científica, né? As vacinas que estão surgindo, quase todas têm nome e sobrenome. Um é uma empresa e outro é uma universidade, né? É Oxford AstraZeneca, né? E por aí vai. Quando não está no nome, com certeza está na história daquela vacina, uma parceria com a universidade. É fundamental que haja
artigos científicos sobre virologia, sobre epidemiologia, sobre um monte de coisas em ciências básicas, senão não vai ter vacina. Mas é fundamental que haja empresas também com capacidade de diálogo com o meio acadêmico e capacidade de investimento e motivação para lançar uma vacina no mercado, para que a gente consiga ter vacinas disponíveis para a sociedade. Francisco, eu acho que eu consegui cumprir os meus 15 minutos. Eu antecipadamente já peço desculpas. Eu vou ter que sair 5:45. Talvez dê tempo, eu tenho um outro compromisso, talvez dê tempo de participar de um pedaço aí dos debates. Queria mais uma vez agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigadíssimo, Maurício. Vou passar rapidamente, então, para a Fernanda. Fernanda, que ela é presidente executiva da Brasil Júnior e tem uma ampla experiência com as empresas júnior da Universidade do Estadual do Norte Fluminense, Universidade Darcy Ribeiro. Fernanda, prazer estar com você. Olá, prazer, muito obrigada. Vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês consigam ver a apresentação, tá bom? Perfeitos. Acredito que você já deva estar carregando para vocês. Mas primeiro agradecer muito o convite para estar aqui participando e a gente conversando um pouco sobre universidades empreendedoras e sobre métricas relacionadas a isso. Também agradecer a todos que estão aqui, os outros professores, pesquisadores, que estão compondo essa mesa e que também compartilharam muito das suas experiências. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que está tudo certinho, né? A apresentação também. A apresentação está em inglês, mas eu vou estar falando em português, então, para quem fala português, vocês vão estar entendendo bem. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre o ranking de universidades empreendedoras que é realizado pela Brasil Júnior. Antes de qualquer coisa, né, me apresentando um pouco, como vocês falaram, eu sou Fernanda, sou presidente executiva da Brasil Júnior, que é a Confederação Nacional Brasileira de Empresas Juniores. É uma organização sem fins lucrativos do terceiro setor e que ajuda a organizar as empresas juniores que estão vinculadas às mais de 254 empresas juniores nas instituições de ensino. Então, nós estamos em 254 instituições de ensino e nas mais de 1.300 empresas juniores que nós temos. E eu sou graduada em Engenharia Metalúrgica de Materiais e acredito muito nesse trabalho falando sobre educação empreendedora, né? Que a educação ela vai ajudar a gente a formar os profissionais do futuro e a reduzir também os skill gaps da nossa juventude. E aí, quando a gente fala um pouco mais, né, começa a entender um pouco mais sobre universidade, sobre o contexto, existe uma frase desse documento chamado Produtivismo Includente, que fala que se o Brasil se tornar uma grande potência sem universidade de ponta, vai ser o primeiro caso na história. Então, que as universidades elas executam um papel fundamental dentro do nosso país e dentro do nosso contexto. E que, apesar disso, da gente entender a importância da universidade, a presença brasileira nos rankings internacionais, ela ainda é tímida, né? Nós começamos a partir da 250 posição no Times Higher Education Ranking, e apesar da gente estar com uma melhor performance no Coquarelli Simons Ranking, com a USP na ali pela centésima posição, tá errado ali, mas nós ainda temos muito a avançar, assim, nós entendemos muito o potencial das nossas universidades brasileiras. E aí uma questão surgiu, né, quando a gente, quanto Brasil Júnior, empresas juniores, um movimento de estudantes da graduação que acredita muito na educação superior brasileira, quando a gente se depara com alguns números, com algumas realidades, surge muito uma questão de como nós podemos mudar essa realidade, principalmente como nós podemos colaborar, porque nós sabemos que muitas ações já são empreendidas no Brasil para isso e que nós temos potencial para trazer uma grande parcela de colaboração. E baseado nessa pergunta, em 2016, surge uma pesquisa de percepção das características que mais contribuem para a universidade se tornar mais empreendedora. Na época, ela foi respondida por mais de 4.000 estudantes.
A partir dessa pesquisa, né, a gente começou a desenvolver esse conceito aí de ecossistema empreendedor, usando a opinião dos estudantes, utilizando também algumas metodologias e outros estudos que nós fizemos, e começou a estruturação, né, desse ranking. E aí o conceito de universidades empreendedoras é uma comunidade acadêmica inserida no ecossistema favorável que desenvolve a sociedade a partir de práticas inovadoras. Então, esse é o conceito de universidade empreendedora que o ranking utiliza. E a metodologia que foi utilizada para desenhar, né, e para trabalhar a organização desse ranking, ela vem do framework holístico de ecossistema empreendedor desenvolvido pela Babson College. Então, é uma analogia esse framework que a gente analisa a universidade empreendedora, né, e o seu ecossistema e como o compõe. E, nesse sentido, o framework da universidade empreendedora ele tem 6 dimensões. A gente olha para a dimensão da extensão, a gente olha para a dimensão da inovação, da cultura empreendedora, da internacionalização, da infraestrutura e do capital financeiro. Então, nós conseguimos desenvolver a metodologia dentro dessas 6 dimensões e dentro delas nós temos uma série de indicadores que compõem cada uma delas, cerca de 3 indicadores para cada uma delas, na qual a gente consegue estar utilizando a partir dos dados das coletas, ranqueando e atribuindo notas para que no fim a gente consiga ter esse ranking completo de como estão as nossas universidades. Quando a gente fala também da metodologia, a gente percebe que, olhando para 3 dimensões específicas, né, na hora de definir os indicadores, nós temos de cultura empreendedora, inovação e extensão, elas medem substancialmente a influência que o grau de empreendedorismo da universidade tem, né? E além disso, quando a gente olha para esses 3 eixos, a gente vê que eles também fazem uma analogia ao nosso tripé da educação. Então, nas nossas universidades, nós temos o ensino, a pesquisa e a extensão, que está na Constituição brasileira, e que a gente tem, então, esses 3 eixos muito análogos a isso também. E quando a gente olha para os demais, para a internacionalização, capital financeiro e a estrutura, a gente entende que esses 3 eixos, eles auxiliam a medição dos meios. Então, eles mostram como que a universidade pode prover as melhores condições para o desenvolvimento dessa liderança acadêmica, para o desenvolvimento desse contexto empreendedor dentro do seu ecossistema. Então, a gente tem compondo esses 6 indicadores totais. Aqui tem um framework mais destrinchado, então, como é que a gente olha para a universidade empreendedora que desenvolve a sociedade, que se conversa muito com a comunidade acadêmica e está inserida no ecossistema favorável, que a partir disso nós temos o destrinchamento também dos nossos 6 eixos da infraestrutura, internacionalização, capital financeiro, a cultura empreendedora, a inovação e a extensão, e dentro disso nós conseguimos desenvolver outros indicadores que auxiliam a gente a medir como é que as nossas universidades estão dentro dessa estrutura. E como é que funciona o processo de coleta, né? Então, eu falei que lá atrás surgiu primeiro com uma pesquisa de percepção dos estudantes, mas depois a metodologia se evoluiu. Então, atualmente, é composto por 3 principais formas de coleta, de 3 diferentes fontes, né? Nós temos a percepção desses estudantes, que é aplicado para eles. Nós temos coleta direto com as administrações dessas instituições de ensino, que participam fornecendo dados para a criação do ranking. E a gente também tem uma coleta de dados secundários a partir de outras bases de dados e outras fontes, como o Portal de Transparência e o Web of Science. Então, nós temos aí 3 fontes principais, diferentes fontes de coleta de dados, e tudo isso junto compõe a formação dos nossos indicadores. Quando a gente olha para a história, né, o ranking começa em 2016, lançando aí a primeira edição do ranking. Nós temos um segundo lançamento, uma nova edição em 2017. Em 2018, a gente entende que era importante mudar a estratégia, então, ao invés de ser um ranking anual, fazia sentido que ele fosse um ranking bianual, para que a gente tivesse sempre o desenvolvimento da metodologia, a coleta de dados e o lançamento dele da melhor maneira possível. E em 2019, nós temos o lançamento da 3ª edição do ranking. Em números, em 2016, nós começamos conseguindo ranqueando 42 universidades, que vinham de 17 unidades federativas. Em 2017, a gente expande para 55 universidades, 20 unidades federativas. E em 2019, a gente alcança as 27 unidades federativas e 123 universidades.
E olhando principalmente para os resultados, né, nós tivemos aí a participação de alguns convidados especiais no ranking, também compondo falas para o lançamento. Então, nós temos o Henry, que foi presidente da Triple Helix Association, temos também o Andreas, que foi diretor de Educação e Habilidades da OCDE, e temos até uma fala do Andrés que traz muito, né, que as empresas juniores se desafiaram para poder representar e produzir um pouco mais de soluções e entender como que poderiam colaborar com isso, serem mais relevantes no sentido institucional. Então, esses são estudantes que se empoderaram para tomar decisões e entender como eles poderiam colaborar com a educação superior do país, investindo o tempo deles, esforço e dinheiro. Nós temos aí o top 10 universidades empreendedoras, de acordo com a edição 2019, temos aí a USP em primeiro lugar, e nós temos aí várias universidades bem reconhecidas no Brasil, e aqui também tem qual foi a posição delas em cada indicador e uma nota final que compõe os indicadores. Existe um documento que eu posso fornecer para vocês depois, tanto na versão em inglês quanto na versão em português, e tem todo o destrinchamento de cada nota em cada pilar e por quê. No nosso documento nós também trazemos algumas universidades referências em alguns indicadores. Então, qual é a universidade de referência, o que tem boas práticas para trazer na cultura empreendedora, na inovação, na extensão, entendendo que a ideia não é só a gente medir, mas a gente compartilhar esse conhecimento, porque nós já temos universidades que são muito boas em determinados aspectos, e como seria a comunidade se fortaleceria quando a gente consegue trocar conhecimento em momentos como esse que a gente está agora, assim. O impacto do ranking em 2019, nós tivemos o lançamento da edição no Congresso Nacional Brasileiro, então foi lançado lá a nossa edição. Nós tivemos mais de 160 presenças de mídia, então contendo jornais, TV, enfim, presenças de imprensa, mais de 160 aparições. Fizemos depois uma realização de um roadshow pelo país, então nós entramos em contato e fomos para várias das universidades apresentar os resultados e conversar com a comunidade acadêmica dessas universidades. Também realizamos a digitalização do ranking, então a gente tem o livro físico, temos o PDF, mas nós também temos um site mais interativo e que a gente consegue trabalhar e ter mais fácil acesso a esses dados para que as instituições de ensino consigam de fato usar esses dados a seu favor. E tivemos também mais de 7 milhões de reais que foram destinados pelo MEC para as 7 melhores universidades federais classificadas. E eu acho que esse ponto é legal da gente destacar, que a gente mostra que o ranking, né, a gente vê que o ranking ele começa a ganhar uma credibilidade do governo e que começa a se tornar política pública, que é exatamente o nosso objetivo, como que a gente consegue criar mecanismos e fortalecer o ecossistema para que a gente tenha cada vez mais políticas que desenvolvam o nosso ecossistema universitário. Então, eu acho que isso é um primeiro passo que a gente deu nesse sentido e que a gente espera estar ampliando cada vez mais. Aqui são algumas das aparições que a gente teve nas mídias nesse ano de 2019. Tivemos o Bradesco como uma empresa que patrocinou e acreditou muito no projeto, e também suporte de várias organizações importantes, então outros movimentos estudantis, a própria Triple Helix, a Secretaria Nacional da Juventude, várias associações e conselhos do ensino superior e algumas empresas que olham aí para a inovação e que acreditam muito nisso. E falando agora do ranking de 2021, como eu falei, a ideia é que nós temos agora o lançamento do ranking bianual, então nós tivemos a terceira edição em 2019 e queremos trabalhar para lançar o ranking em 2021, ter nossa quarta edição. Provavelmente quem está inserido nas universidades deve receber contato da Brasil Júnior e de toda a equipe que está trabalhando nisso junto conosco. E acho que para encerrar, assim, é muito de trazer que o ranking ele surgiu para trazer propostas, exemplos e ideias claras de como nós podemos melhorar nossa universidade, né? Como em rede nós podemos evoluir nossos padrões e nossos modelos. Então, não necessariamente, né, Albert Einstein trouxe que não são as respostas que movem o mundo, são as questões. Então, a ideia é exatamente trazer dados que vão servir de inputs para as nossas discussões, para os nossos diálogos e para co-construções de projetos em conjunto. E que talvez nas salas de aulas, nos comitês de estudantes de graduação, talvez nas próprias estratégias, né, nas administrações das universidades e até nas agendas com o governo, a gente consiga trabalhar mais pelo ensino superior em todos os cantos do país.
Então, era isso tudo, e agradeço aí vocês um pouco. Quem quiser depois saber mais, entender mais sobre o projeto e até entender como participar, pode depois entrar em contato comigo. Esses daí também são os meus contatos. Ok, Fernanda, muito obrigado. Eu tô aguardando, vou ficar aguardando aqui, Mariana, as questões no chat, tá? Mas antes disso, enquanto eu estou esperando, eu vou fazer uma pergunta que é para todos que participaram do painel. Que eu acho que traz algumas reflexões interessantes. O Maurício começou a falar lá do Covid, das ligações empresas com universidade, na construção das soluções para a saúde. E, nesse momento, essa crise, essa pandemia, faz a gente pensar, refletir sobre um montão de coisa. O Tiago falou muito dos ecossistemas, que é muito legal também. Hoje não dá mais para a gente pensar só dentro dos muros da empresa, né? É legal pensar numa articulação, numa cooperação, numa rede, né, de empresas também. Mas eu fico me pensando o seguinte: se a gente não tem que repensar a questão do empreendedorismo e até da inovação, principalmente se a gente pensar e a partir do modelo econômico das empresas. Às vezes, a questão do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo de Stanford e tal, que ele vive da escala, e se a gente pensar esse modelo econômico de empresa é o que tem levado a crises no meio ambiente, se a gente não deveria repensar essa história do empreendedorismo. A Covid também faz a gente pensar muito no trabalho da gente, né? A gente está vivendo o teletrabalho, está vendo o quanto que isso tem sido intensificado com essa forma de funcionamento. Então, acho que a gente tem duas grandes crises no mundo. A crise do meio ambiente, que até está relacionada com o Covid, e a crise do trabalho, que é tão central para a vida da sociedade. E se a gente não deveria, então, pensar no empreendedorismo com outro modelo econômico, com um modelo econômico em que fosse mais voltado não para escalar, mas, sobretudo, e em primeiro lugar, para resolver os problemas da nossa sociedade. É isso. Posso começar, Francisco? Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Então, eu acho que isso é um processo já em andamento, né? As empresas B, né? As empresas com propósito, né? Que associam a finalidade lucrativa com impacto social e ambiental, já são uma realidade. Nós lançamos um edital para essas empresas na FAPERJ há 2 anos atrás, pretendemos lançar outro esse ano, né? E esse ano de 2020, nesses últimos 12 meses, ou 10 meses, foram realmente, você tem toda a razão, um ano de profunda reflexão, muito sofrimento, muita reflexão, e eu acho que a humanidade tem uma chance. Eu costumo ser otimista, mas nesse caso eu não estou muito otimista. Teria uma chance de repensar os seus modelos, né? Infelizmente, particularmente no Brasil, nós vivemos um momento de um ódio acirrado, né? Um ódio tolerado acima do limite imaginável, falta de compaixão, falta de solidariedade, é tudo na contramão do que você está defendendo e que eu defendo também, né? Eu acho que seria o momento da gente construir uma sociedade mais solidária, mais ética, né? Preocupada com... É impossível continuarmos sendo um país tão desigual, tão injusto como é hoje. E por conta da pandemia, as perspectivas são ruins, né? Na área da educação, que acho que é a única ponte
sustentável para superar essas desigualdades, eu acho que a ponte vai cair, né? A desigualdade entre ricos e pobres no Brasil, no que se refere à educação, vai abrir um fosso nos próximos anos, né? Então, eu também sonho com esse mundo melhor, como você está dizendo, mas confesso que tenho muitas dúvidas da possibilidade, no caso brasileiro, que isso venha acontecer no curto prazo. Quem sabe a gente pode ser puxado para isso por outros países líderes no mundo, que alguns estão reencontrando os trilhos, isso é muito, muito positivo. Ok, obrigado, Maurício. Devo tomar a palavra, Francisco? Como é que está aí organizado isso? Pode ser, estamos... Vamos lá. Eu vou organizar a minha resposta à sua provocação em duas, né? Você falou da questão de Stanford e da questão dos novos modelos e tal. Eu acho que tem muita falácia com essas comparações com os Estados Unidos, sabe, Francisco? A coisa de uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir numa conferência da L-Strips lá em Stanford, em 2010, foi lá. Foi talvez assim, a conferência mais inspiradora da L-Strips que eu fui, porque tinham muitos pesos pesados nessa conferência. Né? Estava o Henry Edskovitz, tudo bem, mas estava a Anneli Saxenian, estava um pessoal assim, da pesada que estuda esse tema falando sobre isso. Né? E eu descobri um monte de coisa lá. Uma primeira coisa que eu descobri é que, apesar do escritório de transferência da Universidade de Stanford ter as patentes, historicamente, do rádio AM/FM, do DNA recombinante, do algoritmo do Google, apesar disso tudo, apesar de Stanford ser uma universidade privada, da anuidade custar $50 mil, né, $50 mil por ano, apesar disso tudo, 85% do orçamento da universidade vinha do governo. Isso em 2010. Eu não sei agora como está. Então, assim, a primeira coisa assim, que eu tenho para falar é o que aconteceu lá não é replicável, 1. 2, é mentira que é dinheiro privado, não é dinheiro privado, é dinheiro público. Né? Parte do dinheiro público vai por dentro da universidade, a outra parte vai pelo setor empresarial com as compras governamentais. Né? Então, recentemente, nós vimos aí a NASA ir para Marte com um helicóptero de $80 milhões e uma navezinha lá de 2,5 bilhões de dólares. Né? Isso tudo foi comprado do setor privado. Então, o setor privado comprou isso, necessariamente para fazer isso, teve que desenvolver um monte de tecnologia, e não me surpreenderia se chegasse daqui a 2, 3 anos, as tecnologias do helicóptero de $80 milhões que foi para Marte tiverem todas nos drones da Amazon, que, por sua vez, vai comprar os Correios brasileiros e outros Correios para fazer as entregas através de drone. Então, esse arranjo, essa coisa, né, esse emaranhado que eu falei rapidamente aqui, ele não se repete, é uma coisa que não se repete. Né? E aí eu vou para a segunda parte da minha resposta. O sistema ele não é desenhado para países como o Brasil fazer um catch-up. Tem uma ordem internacional, entendeu? A gente não está no vácuo. Se jogar eu não gosto dessas comparações, mas se jogar isso para o nosso dia a dia, quando a gente fala de meritocracia e tal, o conceito de meritocracia serve para país também. É uma mentira que, se nós fizermos todo o dever de casa, vai dar tudo certo. Isso é mentira. O sistema é feito para existir em países subdesenvolvidos e para existir em países desenvolvidos. E nós estamos dentro do sistema do lado dos países subdesenvolvidos, e não dos desenvolvidos. Vez ou outra, acontece uma quebra dessa ordem, surge uma China. Vez ou outra. Mas são, vamos dizer assim, conjugações da geopolítica internacional muito complexas mesmo. E aí, indo para outra parte, né? Como que eu acho? Né? Eu gostei da fala do colega do Quênia, é uma pena ele não estar mais aqui, mas eu não sei se vocês sabem, mas o Quênia tem alguns exemplos de inovação de classe mundial. O maior sistema de pagamento eletrônico de que se tem notícia, vamos dizer assim, no mundo subdesenvolvido, surgiu no Quênia em 2007. Um monte de gente que nem tinha conta bancária ainda começou a pagar tudo com SMS. Não é smartphone.
Eles fizeram um sistema de pagamento para telefone analógico que atingiu mais de 10 milhões de clientes num prazo curtíssimo de tempo. Foi comprado pela Vodafone, enfim, é um caso assim fantástico. E o colega estava falando aqui que a estratégia da universidade dele é endereçar os problemas sociais, né? E aí, aqui no Brasil, a gente perdeu, cara, essa oportunidade, inclusive com os governos de esquerda que tivemos. Então, eu vou citar aqui um exemplo que eu citei outro dia desse, que eu vi na tese de um doutorado, eu li numa tese de doutorado, tá? Que dizia o seguinte, que olhava a política de inovação social dos governos do PT, e que dizia o seguinte, ele levantava uma questão, né? Por que o programa Minha Casa Minha Vida não comprou tecnologia para jogar o Brasil e levar o Brasil a ser o líder mundial de tecnologias de construção de casas populares em ambientes tropicais? Por que foi só um sistema de construção de casas e tal, apartamentos convencionais e que não aportou ciência e tecnologia nisso? Né? O programa aí, podemos ir a outros, né? Qualquer programa de distribuição aí de cesta básica poderia ter embutido tecnologia de embalagem de alimento, acondicionamento. Então, o que eu quero dizer é, se a gente conectar nossas políticas sociais com o potencial de ciência e tecnologia que nós temos, não só na área de saúde, mas em outras áreas também, eu acho que vamos enxergar um potencial muito maior, uma aplicação muito maior. Tá bom? A minha fala seria nessa direção. Francisco, você me dá um instante só para me despedir? Eu peço desculpas mais uma vez, eu tenho um compromisso começando em 5 minutos. Queria agradecer mais uma vez, dar os parabéns aí a todos, dar um abraço no Tiago, que fazia algum tempo que não via, e no próprio Francisco também. Prazer conhecer os novos amigos aí, tá? Estou à disposição na FAPERJ, tá? Valeu. Tchau, tchau, Maurício. Um abraço, Tchau. prazer te rever. Fernanda, Juan, querem falar? Oi, Francisco. Eu me sinto muito contemplada com o que trouxeram antes, mas eu estava até pegando o gancho, acho que da provocação que o Maurício trouxe agora antes de se despedir da gente. Eu acredito que, de certa maneira, os olhares já estejam começando a se atentar para isso, né? Então, a gente tem alguns conceitos que surgem e que começam a se entrelaçar com o empreendedorismo, quando a gente fala de capitalismo consciente, quando a gente começa a ter empresas olhando para o ESG, que fala sobre Environment, Social e Governance. Então, quando a gente começa a ter alguns outros conceitos que estão começando a olhar para isso, eu acho que talvez uma pergunta seja como a gente potencializa isso, né? Então, acho que talvez esses conceitos ou essas outras coisas ainda estejam tímidos em algumas partes e a gente pode pensar como trazer isso mais forte, assim, junto com esse viés de empreendedorismo que a gente está tentando alavancar. Ok, Fernando. Juan? Yes. I think all the problems are the same in America, in Latin America. I think the thing to progress the triple helix is joined by this conference and by this type of meetings, because we need to join a lot of times, because are the same problems, are the same solutions, and we can change that too. Because now we are in a pandemic, and we know that it's a pandemic, and we know that there are things that the vaccine cost little, and we know that we have to have 7,000 million people needed, and we know that is a requirement of a social requirement, a medical requirement, and we can give the hands to the people that in the investments. But the patents are true. We need to have patents. In this time, I think it's a special time for all the world.
and we have to change the chip of all. I know that innovation is true, and we have to have patents that our efforts of all the people that are in that innovation have to win. It's true that there are sometimes social things to have. One of our points. The other of our points is how can we be in this union now? How can we have the union of all AAAs that are pushing for the union of enterprise, the union of state, of government, and an academy? How can we push the academy to be in the middle of this type of things? That, I hope, will be joining us in this type of Congress, of this type of meetings, or socially sizing our problems. Thanks for Marisa, thanks for you, Francisco, Thiago, Fernanda, and the ones that have not been in this moment. Thanks for all. Ok, thank you, Juan. Pessoal, acho que teria mais... Eu vou passar para vocês falar a palavra, darem uma palavra final. Tem uma questão aqui ainda sobre como conquistar mais financiamentos para a inovação social. Tem a ver com o que a gente já acabou de falar, e como nós já estamos assim no horário mais adiantado, eu vou passar para vocês darem a palavra final aí, dar um recadinho final sobre essa questão e sobre nosso painel sobre o empreendedorismo e a universidade empreendedora. Bom, vou seguir mesmo rito aí, vou começar e o nosso colega Juan termina, né? Que a Fernanda fala entre nós dois. Então, Francisco, eu vi aqui uma outra pergunta interessante também no nosso chat interno aqui, eu acho até que era para o Maurício Guedes, sobre como que se levanta os dados de patentes que foram licenciadas e tal, né? Alguém perguntou isso aqui no nosso chat, eu não sei se tem alguém aí na audiência que tenha interesse nesse tema. Então, antes de responder a sua pergunta, eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Né? Eu te digo aqui quem foi. Foi o... Vamos lá... não estou pegando aqui direito, Marina... Tá, mas, enfim, alguém perguntou aqui no chat interno aqui. E a grande questão é o seguinte, essa é que é a dificuldade. Né? Esses dados não são disponíveis, eles são tratados como segredo, assim como na indústria de capital de risco. Então, a gente acha que no mundo de capital de risco tem maior galera fazendo maior grana, mas, na verdade, não é bem assim. O mercado de capital de risco é o primo pobre do mercado financeiro, entende? Se você tivesse os dados na mão, ou se você tiver o dado de um fundo vencedor na mão, você vai entender o que eu estou falando aqui para você. E a mesma coisa as patentes. Eu já tive acesso a dados, como gestor de política pública, ao Formict, ou seja, os formulários de propriedade intelectual que todas as universidades têm que preencher e entregar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. São pouquíssimas as patentes licenciadas. E mesmo no caso americano, né, para citar de novo, eu falei o caso de Stanford, eu falei o caso do MIT, né, eu falei lá, Stanford tem a patente do DNA recombinante, a MFM de rádio, algoritmo do Google. Isso não chega a uma fração lá do orçamento de Stanford, né? Não chega a uma fração. Né? Então, é muito difícil ter esses dados. Eu tenho discordância em relação à utilização de patente como métrica, porque, inclusive, patente roda bem em setores específicos. Tem setores que a questão da patente não importa, como o próprio setor de software. Né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado para usar patente. Patente é bom quando você está fazendo análise setorial. Aí eu acho que vale a pena.
Né? Agora, quando você quer olhar um setor, quando você quer olhar uma universidade, eu acho que não vale a pena. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora respondendo a sua pergunta, Francisco, sobre como que a gente atrai dinheiro para a área social, cultural, não é a gente que atrai, cara, é o sistema. Então, à medida que você vai criando essas coisas de crédito de carbono, não vai demorar muito para ter crédito de responsabilidade social. A partir do momento que você monetiza isso, aí você consegue atrair esse dinheiro, isso entra no balanço das empresas e tal. Mas, ao meu ver, isso não é a solução, porque você está pegando a lógica que gera o problema e está introduzindo a solução dentro dessa lógica. Não vai funcionar. Eu acho que tem que mudar a lógica, né? E aí eu também, assim como o Maurício, e eu acho que talvez você que respondeu aqui, eu também não ando otimista, porque antes da pandemia a gente já não estava bem. O que eu quero dizer com a gente já não estava bem, né? Pô, já tinha tido o Brexit, a União Europeia já estava se desfacelando, o Irã tinha bombardeado a principal refinaria da Arábia Saudita, né? Porra, embargo máximo lá no Irã, né? Porra, o Brasil pensando em potencial conflito com a Guiana Francesa, se opondo ao Macron. Saiu no planejamento estratégico do Exército Brasileiro o maior inimigo brasileiro potencial para daqui a 20 anos, a França. Então, assim, já não estava legal. Você olha assim, pô, antes da pandemia já não estava legal. E não tem nenhuma evidência de que a pandemia vai fazer esses acordos, vamos dizer assim, que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial e que trouxeram a gente instabilidade até aqui, esses acordos já eram, não tem mais acordo. Né? Então, a ONU, OTAN, Organização Internacional do Trabalho, a OMC, foi tudo jogado para o espaço. E não tem nenhum indicador, nenhum, de que a gente está indo construir uma nova ordem mundial. Né? Então, talvez a gente esteja arrumando para um colapso pior ainda do que o que já estava acontecendo e tal, sabe? Sem querer ser pessimista, mas sendo, porque é isso que eu estou observando. Eu sou um cientista, eu olho, né, o que está aí à minha frente e tento trazer interpretação para os fatos. Né? E os fatos são esses. O acordo já era, né, e não tem outro acordo chegando. Né? E aí, porra, a fala final que eu quero dar é, poxa, a despeito disso tudo, né, as universidades, o ambiente de geração de conhecimento dentro do Brasil é muito rico. Né? Você pensar um país que produziu um Paulo Freire, que produziu um Milton Santos, só para citar dois, vamos chamar assim de negros, pardos, né? Pessoas que vieram aí não das classes altas brasileiras, né? E que foram grandes cientistas, trouxeram um ponto de vista totalmente diferente para fenômenos tão importantes, né? Eu acho que esse talvez seja o nosso potencial, sabe? Através da inclusão social, mudar as agendas de pesquisa, criar agendas de pesquisa mais aderentes às nossas particularidades. O que nos faz únicos? Nós somos um país escravocrata, cara. Nós somos um país que, nós aqui que temos algum cabelo branco, nós em vida tivemos contato com pessoas que estavam vivas na época da escravidão. Né? Eu tenho foto no colo do meu bisavô nasceu no ano que a escravidão foi abolida. Então, assim, faz muito pouco tempo, cara. Tem um monte de negro aí vivo que é descendente direto de escravo, mesmo, a sociedade escravocrata, né? Isso é diferente. Isso é diferente do que tem, sei lá, na Argentina, porque eu não quero nem citar os Estados Unidos, ou a França, ou a Inglaterra, né? Então, a gente tem que trabalhar com as nossas realidades, com o que a gente tem, e botar a ciência e a tecnologia a serviço disso. Essa é a minha visão. E aí, as métricas que apontem para isso vão ser as métricas, ao meu ver, que vão de fato, revelar as universidades e os projetos mais relevantes para esse futuro aí, que tudo indica que vai ser um futuro de colapso dessa ordem que a gente vive hoje. Então, a minha fala seria mais nessa direção, da gente não ficar com medo de abraçar essa outra coisa aí nova, que é botar o sistema todo a serviço da solução das nossas mazelas. Tá? É isso, Francisco. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Juan. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí à audiência, para quem conseguiu ficar até agora
nos assistindo. Fernanda. Vamos lá, vou fazer também umas palavras finais. Primeiro, eu fiquei muito feliz desde o início com esse convite, assim, porque eu acho que mostra que aqui nós temos pessoas reunidas que trabalham em prol de um objetivo comum, que é tornar as universidades mais empreendedoras, que é melhorar o sistema educacional, principalmente o sistema de educação superior, e também as pessoas que estão assistindo que têm esse mesmo propósito de adquirir conhecimento e de trabalhar em prol disso. Então, eu acho que a minha fala final fala muito sobre... eu já vi coisas muito incríveis que comunidades fortes trabalhando em prol do mesmo objetivo podem fazer. Então, eu acho que fica um convite para que nós, enquanto comunidade, enquanto pessoas que temos objetivos similares, possamos pensar em empreender projetos em conjunto para que cada vez mais a nossa academia, o nosso ensino superior, ele seja de fato aí mais empreendedor e que a gente consiga também compartilhar as nossas boas práticas e as nossas experiências, que eu tenho certeza que cada um de nós tem experiências diversas e profundas nas nossas áreas aí de especialidade, nossas áreas de trabalho. Então, agradecer muito, eu também tenho um outro compromisso agora, mas fico muito feliz de ter estado aqui com vocês, tá bom? Valeu, Fernanda. Juan. Está fechado o microfone, Juan. Now, thanks for all. I have a pleasure to be with a group of persons that are in the same time pushing the innovation, pushing what we call triple helix, and what we call the development of our. Thanks for joining in this type of conference, and thanks for Marisa Almeida, and I would like to, Francisco, say that it was a very nice change of words. Fernanda, Tiago, Onesmus, and I was very happy to be in this too. Thanks. From Peru, I give my words to my rector. I'm a director here of Citibank. Very much for all. Ok, gente. Thank you, Juan. Obrigado, Tiago. Obrigado, Fernanda. Um grande abraço para todos. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima tarde.